Bom, então a minha parte sobre o que eu trago lá do Pregoeiro Summit é sobre a importância da fase de orçamentação e o cesto de preços. Eu vou fazer minha apresentação fazendo também um histórico com como funcionava e como funciona aqui na Câmara, já que é uma área que eu quase nasci nela, né? Tenho quase 30 anos de Câmara e dessa área com pequenos intervalos. Então, como que era a orçamentação com a lei de licitações antiga? A lei 8666 era focada no procedimento de licitação, muito pouco na fase preparatória, né? Era conhecimento geral, estava na boca de todo mundo que compra pública 3 orçamentos. Essa é uma máxima histórica aí que, na verdade, na lei não dizia nada. A lei não falava sobre orçamentação. Isso foi resoluções e orientações que foram surgindo do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas daqui do Estado, para que se tivesse sempre orçamentação com pelo menos 3 orçamentos. Eu achei na lei 8666 interessante, que eu nunca tinha prestado atenção nesse artigo. As compras, sempre que possível, deverão balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Quer dizer, já se tinha essa ideia de utilizar contratações de outros órgãos para servir de base para nossas licitações, né, de preço de referência. Aí eu vou fazer uma brincadeira para vocês entenderem o que era o setor de compras da Câmara, de orçamentação, no século passado, no final do século passado, quando eu entrei, em seguida depois o Fabrício entrou. Tá? Então, a lei dizia para a gente usar orçamentos de outros órgãos de preferência. A nossa estrutura era terminal, cada um tinha sua máquina de escrever, um aparelho de fax, que era o único da Câmara, que ficava no nosso setor, e o telefone. Esse era o nosso instrumento de trabalho. A gente ainda pegava o pedido de orçamento batido à máquina, ia lá no centro, nas lojas, pedir para os caras preencher. E também, em termos de transparência, ainda se estava muito atrasado. Então, a transparência de uma contratação direta ou do resultado de um convite era publicar no mural da Câmara, nos murais internos, e não eram nós. Todos os órgãos faziam assim. Então, como que a gente vai ter acesso ao valor de contratação de outro órgão se a gente, assim, não tinha internet, não tinha computador, sabe? A ideia era boa, mas ainda não era o momento de colocar ela em prática. Eu considero a primeira fase dos 3 orçamentos quando a gente pedia orçamento para as empresas e as empresas tinham a expectativa de ser contratada com aquele orçamento. Se usava bastante compra direta e a gente, quando fazia a orçamentação, já saía inclusive instruído para fazer o empenho para o menor preço e depois a administração decidia se ia para a licitação ou se realmente contratava direto. Então, as empresas não faziam de conta o preço era competitivo mesmo, eles queriam ganhar já ali na fase de orçamentação. Mas aí as coisas começaram a mudar quando veio a lei do pregão, porque daí tudo ia para pregão e as empresas sacaram, não, para aí, eu vou dar um preço para ele e depois esse valor vai servir de base lá no pregão. Então os orçamentos eles não passaram a ser para comprar, eles passaram para ser para servir como um valor de referência de um pregão. O que aconteceu a partir daí na área de todos os lugares que fazem orçamentação, a gente conversa em cursos e coisa, a pergunta que as empresas fazem quando tu pede um orçamento, mas é para comprar ou é para servir de base para licitação? Eles são espertos, né? Eles estão sempre um passo na frente. Então, o que acontece? Eles botam uma gordura para entrar no pregão, baixar, o Vinícius e o Thiago, que são os outros 2 pregoeiros, sabem, baixar
na hora do pregão e a gente ter a falsa ideia de que está fazendo um bom negócio. E a pergunta é, será que a gente, dessa forma, estava realmente fazendo uma boa contratação? Eu lembro uma vez que me deram os parabéns por ter comprado 4 carros pelo preço de 3. E aí eu dei um sorrisinho amarelo, assim, né? Porque, na verdade, a minha reflexão tem alguma coisa errada na nossa orçamentação dos carros. Porque ninguém dá um carro de graça para a Câmara, tá na cara que os caras jogaram para cima, tá na hora de revisar a forma como a gente faz isso. E aí, nesse sentido, por exemplo, a gente começou a entrar nas páginas de fornecedor, que, tipo, entra na Ford, monte o seu carro, e aí tu pega um preço mais dentro da realidade para dar uma balanceada. E, então, com a nova lei de licitações, ela, em primeiro lugar, ela reconhece, porque ela trata bastante sobre esse assunto, reconhece a importância da precisão do valor de mercado. Por quê? Não adianta a gente ter uma contratação toda ela correta, toda dentro da lei, seguindo todos os parâmetros que o Vini falou agora, e não ter um bom preço. A economia também é importante nesse processo. E tem que se ter a garantia de que a gente está economizando e não tendo uma falsa economia, como acontecia com frequência. Com relação à ideia da Lei 8666, agora nós já estamos numa época em que tem muito mais transparência, as contratações são todas publicadas, tem internet de boa qualidade, computador nos setores, né? Então a gente consegue, com muita facilidade, acessar as contratações de outros órgãos. E aí, quando a gente acessa a contratação, não é o valor estimado, tu consegue chegar no valor efetivamente pago nos pregões. Então, juntando a necessidade de ter um valor de mercado fiel e a estrutura que existe hoje disponível, a nova lei de licitações traz esse conceito de cesto de preços. Lá no artigo 24, parágrafo 1º, ela fala no processo licitatório para aquisição de bens e contratações de serviço em geral. Então, pode ser utilizados os parâmetros de forma combinada ou não. Eu estou ressaltando de forma combinada ou não, porque o artigo 25 é diferente, tá? Que na parte de obras de engenharia. Consulta no Portal Nacional de Contratações Públicas, contratações similares feitas para a administração pública dentro do período de 1 ano, que buscada, mais adiante eu vou mostrar algumas formas de como encontrar isso. Utilização de sites da internet, que daí é preço real, preço de mercado para o consumidor. Pesquisa com no mínimo 3 fornecedores e a pesquisa com as notas fiscais eletrônicas, também um portal que dá acesso a todas as notas fiscais emitidas na administração pública. Então desses 5, 3 são fontes públicas para acessar outras contratações, preços efetivamente pagos. Um é a internet, que é preço de consumidor, e aí uma só das possibilidades é pedir orçamento direto para fornecedor. Isso dilui bastante aquela questão de colocar o preço para cima antes da licitação, né? Até porque depois eu falo ali, a lei orienta a usar preferencialmente a mediana. E a mediana ela vai também descartar os valores muito altos e muito baixos. Então, se tu tem uma empresa que tentou ser engraçadinha, vai cair fora, não vai pesar no teu valor de referência aquilo. Então, com os recursos, claro, que não tinha na época da outra lei, se chegou a uma alternativa que me parece bem mais viável de se conseguir um preço que é fiel ao mercado. Ele te mostra o que realmente
Claro, estamos falando em situações tipo objeto de prateleira, que se diz, né? Tem algumas situações que tu não encontra outras contratações similares. Daí a gente acaba cada vez vai se restringindo, né? Quanto mais específica é a contratação, menor fica o leque para tu conseguir orçamentos. Por isso até eu imagino que diga que os critérios são adotados de forma combinada ou não, porque nem sempre é possível adotar todos. Já em casos como renovação de contrato, a gente tem usado praticamente só o PNCP, Painel Nacional de Compras. Tu pega outras contratações de outros órgãos e consegue já matar ali os orçamentos que tu precisa. Porque também não cria nos fornecedores a expectativa de que tu vai botar para a rua uma licitação que na verdade não vai. Aí todo ano na renovação de contrato tu aciona os mesmos caras para te darem orçamento, até que chega uma hora que eles começam a cair fora. Então, nesses casos, suprir com as contratações públicas tem sido bem interessante. Aqui era 25, problema de copiar e colar. Já para as obras e serviços de engenharia, ele dá os critérios, os parâmetros para ser usado e dá a ordem que devem ser usados. Isso, inclusive, é uma coisa que internamente a gente ainda não está adotando. A primeira composição de preços unitários é pelo SINAP. Esgotado o SINAP, vai para a pesquisa pela internet. Esgotada a pesquisa na internet, contratações similares no período de um ano que não seja... não, aqui não está. Que pode ser o PNCP daí, ou o Listacom. E por último, pesquisa nas notas fiscais eletrônicas. Vocês podem ver que em obras e serviços de engenharia não tem a opção de 3 fornecedores. Não tem. Isso é uma coisa que a gente ainda não está usando dessa forma aqui na Câmara. A gente ainda está recorrendo a fornecedores para complementar os valores. Eu peguei uns exemplos. Esse é o PNCP, não sei se todo mundo aqui já consultou alguma vez na vida o PNCP. Todas as contratações públicas, eu coloquei em caneta azul. Aí aparece 200 resultados de caneta azul. Consegue chegar no preço, no edital. Esse é o Licitacom Cidadão também, que é equivalente, mas aqui do governo do estado, do TCE. Portal das notas fiscais, no portal Transparência Federal, também muito fácil de encontrar. Os itens que são padrão, né? E antes da conclusão, agora a gente está testando fonte de preços, tem também banco de preços, tem outras empresas que criaram portais onde concentra a pesquisa em todos os órgãos públicos. Aí tu lança ali o que tu quer e ele te diz em quais os órgãos ele encontrou e permite um detalhamento. Também facilita bastante a questão da busca, né? Ele está centralizando tudo e ajuda bastante a simplificar as contratações simples. As complexas ainda dependem exclusivamente da gente. Então, as conclusões. Que na nova lei de licitação, o legislador entendeu a importância de ter um retrato mais realista possível da questão do valor de mercado. Isso não era considerado na outra lei. A outra lei pegava muito pela questão da formalidade, de fazer a coisa dentro de normas e parâmetros, mas não se preocupava também com a questão da economia da administração. E nesse caso, agora a nova lei deu uma ênfase maior para isso. A diversificação das fontes pesquisadas, que é o cesto de preços, e a utilização da mediana, que descarta os valores distorcidos, eles são 2 exemplos de medidas que aparecem bem claro na nova lei sobre como a importância do valor dentro da realidade. Agora, a lei é nova, né? A lei é nova. As empresas, às vezes, acham um jeito uns caminhos de
de criar os seus esquemas. Vamos ver se vai funcionar assim. Eu acho que tem coisas que não tem como fazer uma curva. O preço pago por outro órgão é o preço pago por outro órgão. Mas vamos ver o que vem por aí. Era isso, pessoal.